cristianismo, sua versão católica, suas versões reformadas do século XVI, os pentecostais, os neopentecostais, os cristianismos do século XIX, ou seja, aqueles que reformularam o ensinamento de Jesus, como, por exemplo, o espiritismo de base kardecista, como, por exemplo, as testemunhas de Jeová, 19 para o 20, como, por exemplo, os mormons no século XIX. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Sim, Leandro Carnal, mais uma vez, falou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Ora ele cita um elemento da igreja, outras vezes é sobre o livro de Mórmon. Muitas vezes você vê que a igreja está presente no imaginário dele. E dessa vez uma seguidora perguntou se ele já leu o livro de Mórmon e ele deu uma resposta. E nós vamos ler juntos e eu vou comentar o que eu acho do que ele respondeu, né? Quais são as minhas impressões daquilo que ele falou, certo? E a gente vai reagir também a um vídeo aqui nesse celular, onde ele cita a igreja, como eu disse, né, de novo, num curso que ele deu sobre Jesus Cristo. Então, ele é um ateu que deu curso sobre Jesus Cristo, né? O que para muita gente foi interessante. Tem muito membro da igreja que gosta do Leandro Carnal e outros não, mas eu sei que é de interesse, tanto de um lado quanto de outro, saber o que tem se falado e dá para a gente desenvolver também aqui o evangelho em cima disso tudo, tá bom? Então, vê só, não faça a desfeita de recusar o botão de gostei que eu vou te oferecer agora. Então, estou te oferecendo o botão de gostei. Aperta ele, vai no inscrever-se, pressiona também, sininho das notificações, colocando em todas e deixa o teu comentário. Faz tudo isso que é importante para o vídeo chegar para mais pessoas e nos comentários eu vou saber o que você pensa do que eu estou comentando aqui no vídeo, né, do que eu estou falando, e posso até fazer um vídeo respondendo para satisfazer as suas dúvidas, tá bom? Então, não faça essa desfeita. Aperte tudo aí que você tem que apertar, conforme eu falei, e deixe o teu comentário, tá bom? Vamos ler o que a seguidora do Leandro Carnal perguntou para ele sobre o livro de Mórmon. Ela diz assim, a Rita: professor, e o senhor já estudou o livro de Mórmon? Aí o Carnal responde, sim. E ela continua, e o senhor poderia compartilhar conosco quais foram os seus sentimentos? Pois fui informada de que o livro de Mórmon é um complemento da Bíblia. O senhor concorda? Aí ele responde, num tom de brincadeira, dizendo, proíbe café, não posso crer. Esse print não é meu, certo? Foi um rapaz que acompanha aqui o canal e compartilhou. Ele mostra aqui que muita gente, inclusive ele, achou engraçado, né? Foi realmente um comentário de humor. E aproveitando para falar sobre a palavra de sabedoria, que é onde se inclui a restrição ao café, certo? Que é a palavra de sabedoria, que é uma lei de saúde que os santos dos últimos dias seguem, ela não se encontra no livro de Mórmon. É errado, tá? Essa afirmação que o Carnal fez mesmo em tom de brincadeira. Ela está presente em Doutrina e Convênios, seção 89. E em outras sessões também, tá? Por revelação, tá bom? E aí, vamos comentar também sobre um vídeo, aqui a gente vai reagir e assistir juntos, sobre um curso que o Carnal deu a respeito de Jesus Cristo, né? Ele que é um ateu, e a gente vai ver ele citando a igreja, tá? Crendo, gerou quem a criou. Bonita essa ideia, né? Ela acreditou, pela fé disse sim a Gabriel, e neste momento se formou nela um filho, que é também Deus, que, como toda a ideia de Deus, havia criado Maria e todo o universo. Crendo, geraste quem te criou. Então, o que o historiador estuda não é o que é verdadeiro. O historiador nunca vai lhe dizer qual é a Bíblia que você deve ler.
Ah, esta é a Bíblia melhor, esta é a Bíblia pior. Por que ler aqueles livros que a Igreja Católica considerou inspirados, como já citado o livro dos Macabeus, enquanto que, por exemplo, os cristãos reformados do século XVI não leem esses textos? O que o historiador vai estudar é por quê. Em determinado momento, o livro dos Macabeus foi considerado pelo tradutor São Jerônimo como inspiradíssimo e fundamental. O Leandro Carnal, ele vai afirmar uma espécie de isenção, certo? De isenção para com a análise sobre Jesus Cristo e todos os eventos que circulam o Salvador Jesus Cristo. Só que na realidade, na prática, essa isenção, ela não existe, pelo menos por completo. Você pode ter uma certa medida de afastamento quando está analisando a história de Jesus Cristo e todos os eventos relacionados a ele, mas ela não se dá por completo, porque uma vez, ele vai falar mais para frente aqui, uma vez que você tenta separar o Jesus histórico do Jesus religioso, você já está dizendo que ele não é divino. E vai ficar bem claro na fala do Carnal que, embora ele está verbalizando uma coisa, ele ao mesmo tempo está se contradizendo, certo? E vê, o Leandro Carnal, ele é um ateu, como a gente disse aqui, e ele é um tipo de ateu que normalmente ele vai ter o pensamento de que a religião ela é obstáculo para algumas coisas, certo? E nem todo ateu pensa assim, não existe uma uniformidade no pensamento dos ateus, né? Tem diferenças também. Tem ateu que ele vai enxergar a religião como mais uma parte da sociedade, mais uma instituição da sociedade e que está ali e tem o seu propósito, certo? Com um grau maior de indiferença, vamos dizer assim, né? Lembrando que não dá para ter uma indiferença total. Então, é desse jeito que o Carnal, você vê que por mais que ele até tente fazer um esforço, ele vai demonstrar uma hora ou outra. Tá? A gente vai ver aqui, vamos analisar. Em determinado momento, Lutero, muito tempo depois de Jerônimo, ao traduzir, rejeita esses livros, essas narrativas. Por que é que Lutero, por exemplo, tem uma dúvida enorme se deve ou não incluir o Apocalipse entre os livros inspirados? O Apocalipse que tantos protestantes históricos hoje gostam tanto de citar, o próprio Lutero, um grande especialista em Bíblia, achava um texto problemático por vários motivos que não são objetivo deste curso imediatamente. Então a um historiador interessa não decidir de jeito algum, por favor, quem é de fato Jesus. Essa é uma decisão religiosa que cada um que acredita toma no seu coração. E ela é válida, ela é absolutamente válida para cada um. Então, aqui, como a gente ia dizendo, ele vai tentar apresentar, tá? Eu não fiz esse curso dele, eu estou me baseando nessa espécie de propaganda, né, promoção do curso dele, que é o que ele está fazendo aqui. Ele vai dizer que para o telespectador dele que existe uma decisão de nível religioso. Mas a gente vai entender que, na prática, isso não se sucede, certo? A partir do momento que você faz a separação do Jesus histórico com o Jesus religioso, você já está dizendo que ele não é divino. Porque ou Cristo é divino, ele pagou pelos nossos pecados, ele fez todos os milagres e cumpriu toda a sua obra, ou ele é um doido que inventou uma história muito maluca e que muita gente acreditou. Os dois não dá para caminhar lado a lado. Você repartir, você já está negando, certo? Vamos em frente aqui. O historiador não se preocupa em afirmar a verdade, mas buscar através de fontes. Por que é que Jesus é um Messias? Depois Jesus é um homem com poder em si, como Deus? E por que é que este Jesus vai sendo divinizado a partir de fontes bíblicas e por que foi vitorioso? Vê só, olha só dois elementos interessantes da fala dele. Ele diz que o historiador ele não se preocupa com a verdade. O
não é só uma afirmação de ordem religiosa. Sócrates, Platão e Aristóteles, os filósofos, já compreendiam a importância de você ter uma verdade objetiva nas questões. E aí, numa segunda fala dele aqui, ele já vai falando que existe uma espécie de divinização, certo? E que a história de Cristo vai ficando mais divina, e que isso faz parte de um discurso, certo? De uma construção em volta de Cristo. Então você já está dizendo que foi uma história construída, certo? Que não, de fato, o cumprimento de inúmeras profecias do Velho Testamento e de que tudo Deus queria que se cumprisse, né? Quer dizer, primeiro ele fala, não, ó, é uma decisão religiosa, e depois ele fala, ó, mas a história que foi contada é uma construção em volta dele e tal. É um discurso que verbaliza uma coisa, mas no bojo dele está dizendo outra, né? Curiosa esta versão, porque que depois alguns negaram a existência de Jesus. E por fim, por que é que hoje Jesus continua sendo, apesar de que no planeta Terra não existe nenhuma religião que domine a maioria dos habitantes deste planeta. Somos mais de 7 bilhões e meio, não há nenhuma religião no planeta que domine a metade dos habitantes da Terra. Mas dentro das religiões, a que tem a maior quantidade de seguidores é o cristianismo, passando de 2 bilhões. Então, aqui ele vai ressaltar, né, que o cristianismo é a religião que tem mais adeptos, fiéis, né, nas suas mais variadas vertentes, e isso é real, mas, de novo, ele vai vir com um argumento numérico, que é muito comum nos grupos, no pensamento ateu, melhor dizendo, principalmente desses que enxergam a religião como um obstáculo, né? Então, se a gente não conhecesse o carnal, talvez ficasse mais difícil ver isso. Mas se você assistir outros vídeos dele, vai ver que isso só se comprova, certo? Esse argumento numérico é muito comum. Eu, principalmente, quando fui ateu, eu usava muito esse tipo de argumento numérico e via que era algo presente no pensamento ateu. De seguidores, seguida pelo islamismo. Ou seja, essas religiões não dominam a totalidade. Se Jesus voltasse hoje, vamos partir de um pressuposto religioso, se Jesus voltasse hoje, 5,5 bilhões de habitantes do planeta não saberiam quem se trata. Porque para 5, Então aqui ele vai finalizar esse argumento, né? Até poderia deixar ele falar mais, mas ele vai repetir. Então ele quer dizer, menos da metade do mundo conhece Jesus. Se ele voltasse hoje, muita gente nem saberia o que ele é. E vê, aqui não tem como, quando ele fala da volta de Jesus, nem que ele tentasse fazer uma separação do Jesus histórico com o religioso, não dá, né? Porque isso é um evento certamente para além da palavra religioso, né? É a volta do próprio Cristo. E é um problema de ordem teológica, essa questão numérica. Para santos dos últimos dias, a questão numérica, a quantidade de pessoas que conhecem a Cristo ou não, isso não é um problema. Porque uma vez que quando a gente morre, peço desculpas que a vizinhança está falando aqui no prédio, estou escutando aqui, eles estão no corredor, vamos continuar aqui. Uma vez que você tem o mundo espiritual, você tem a prisão e o paraíso, que é para onde a gente vai depois da morte, que vai ser um local de espera, todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer o Evangelho. Então, não importa, podia ser uma pessoa, podia ser 1% das pessoas do mundo que conhecesse o Evangelho aqui em vida e o resto, os 99% de toda a humanidade, não conhecesse, ainda teria a oportunidade de conhecer depois. E eu sei que alguns protestantes, por exemplo, que não acreditam no batismo, poderiam argumentar o seguinte, né? Eles argumentam que quando você lembra da história de Cristo com os 2 ladrões na cruz, Cristo disse que
para um dos ladrões que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Para quem não acredita na necessidade do batismo, que não é o meu caso. Tá? Estou apresentando a argumentação de alguns protestantes. Ou seja, Deus reconhecer que houve arrependimento traz pessoas para o paraíso, que é o último lugar para muitos protestantes. Então, é desse jeito que eles vão argumentar e também não seria um problema para muitos deles. Não sei todas as argumentações possíveis que surgiriam, certo? Na teologia de todas as religiões, mas eu sei que é assim para muitos protestantes e que para Santos dos Últimos Dias é do jeito que eu já apresentei aqui. Então, não é um problema, certo? Mas acho interessante, eu gosto de ver quando alguém cita a igreja, porque é uma oportunidade de falar do evangelho. Né? Você vê que muita gente aí tem citado os santos dos últimos dias. Você vê lá, tem um canal de um ateu chamado Daniel Gontijo, o Pirula tem falado também, o Jason Ferrer citou algumas vezes, né? O Antônio Miranda. Então é bom, fale bastante da igreja, que dá mais vídeo aqui no canal. E eu posso falar do evangelho de um jeito diferente, de um jeito que não é comum para muita gente, que é uma novidade, tá bom? Para os membros da igreja. Pois muito bem, bati minha mão aqui. Para você que quer conhecer a igreja, que tem muitas dúvidas e quer saber a resposta de alguma questão que você tem sobre os santos dos últimos dias, vai numa página do Instagram, num perfil, melhor dizendo, chamado Junte-se a Cristo. Tá aqui na descrição, primeiro comentário fixado também. Então vou deixar na descrição o link deles e no primeiro comentário fixado, tá? Vai lá. E você que é membro da igreja, acompanha eles também, porque eles vão receber um volume grande de pessoas que não conhecem a igreja. E lá você vai poder responder a perguntas que os pesquisadores, as pessoas que estão pesquisando a respeito da igreja, querem saber, tá bom? Faz tudo isso, vai lá e não faça desfeita de sair desse vídeo e não apertar o botão de gostei. Toca nele, inscrever-se, aperta, pressiona o sininho das notificações, coloca em todas e deixa o seu comentário, que eu quero saber o que você pensa. Obrigado pela sua companhia, sou grato pela sua presença nesse vídeo, é muito bom, vocês são maravilhosos, tá? Tento responder ao máximo das perguntas que chegam aqui em vídeo e sempre que posso reajo aos comentários, mas a realidade é que conforme o canal vai crescendo, eu não consigo dar conta de tudo, né? Vai ficando um volume grande, tá bom? Mas é isso, não deixa de ir lá no Junte-se a Cristo. Obrigado e até mais.